legal, que legal. E aí, como foi lidar com esse crescimento acelerado, né? Porque todo mundo quer crescer acelerado, né? A gente gosta de falar que todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, É, né? Como foi lidar com isso, lançar um produto, ele explodir, e você ter que cuidar da distribuição dele para chegar no ponto de venda, e aí você aumenta a fábrica, compra a máquina, contrata a pessoa, cuida da logística. é, Como que você fez com isso lidar com daí? tudo isso, né? E quando eu olho para trás, assim, eu vejo o quão foi maravilhoso, né? Quantas conquistas nós tivemos, mas por trás disso teve muito obstáculo nesse crescimento aí de 2009 a 2015, mais ou menos, foram muitos obstáculos mesmo. Crescer dói, dá trabalho, e talvez esse seja o ponto mais relevante das empresas, das pessoas desistirem, né? Onde mais acontece desistir. Eu sempre falo, Marcelo, que o sucesso, ele chega desarrumado, né? Só que ele chega O desarrumado. sucesso chega desarrumado. O sucesso chega desarrumado. Ele não vem organizado numa caixinha de e-mail pra gente, dizendo que precisa, como deve ser feito, o que o consumidor quer. Ele vai chegar bem desconfigurado, né? E basta a gente ter, né, essa inteligência, né? E eu acho que resiliência é uma palavra que cabe muito aqui, para poder organizar isso, né, de uma forma de transformar em uma inovação, transformar em uma oportunidade. Porque até hoje, quando eu olho para a história da Bali, nesses 30 anos, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Todo sucesso que a gente vem tendo, em cada etapa que a gente vive, ela veio de um obstáculo, primeiro. E a capacidade que a gente tem de transformar um obstáculo em oportunidade, uma grande conquista, porque não é só a gente, né? Ainda além de você pensar assim, ainda você tem que fazer com que todo mundo tenha essa visão E as para pessoas são trazer, resistentes, né? são resistentes. Então, hoje, quando eu olho para a história da Bali, eu vejo que isso aconteceu várias vezes e foi onde a gente deu os maiores saltos. E nesse período aí, a gente sofreu muito com o crescimento, até porque nós éramos uma empresa, a capacidade que nós tínhamos na cabeça expansionista ainda estava em desenvolvimento, né? O empresário ele vai mudando de fase, assim. E a gente tinha muitas crenças e paradigmas, medos, receios. Até o medo de crescer e ficar grande, a todo tempo, ele é um tormento do empresário, né? Eu quero crescer, é o meu sonho, mas eu tenho medo de ser grande, né? Eu tenho medo de enfrentar o Golias, né? Todo tempo as pessoas têm medo, elas criam Golias, né? Criam muitos monstros. Mas a história da Bali para ela chegar em primeiro lugar é Davi contra Golias, né? Porque a Bali pequenininha enfrenta Coca-Cola e Red Bull, né? É o Davi contra Golias e hoje você é líder do mercado, né? E lá atrás, eu lembro que a gente tinha um quadrinho na empresa, que era a Visão, né? A famosa Visão, que era a nossa visão, era ser uma das maiores empresas de bebidas do Brasil. Né? Essa é a nossa visão. E aí, quando a gente lançou a Energética, a gente fez um rebrand e a gente queria ser líder. Vamos ser um líder no setor de energéticos. Então, o sonho, né, e o propósito já existia. E aí, nós fomos alimentando ele. E dentro disso, teve muitas crises. Então, quando aconteceu ali em 2009 a 2015, a gente teve, então, muitas conquistas, muitos obstáculos. Se eu for dizer, talvez a gente teve 70% de obstáculo para 30% de conquista. Só que a conquista é sempre muito mais grandiosa, né? Porque está no nosso olhar também, de olhar para isso. Teve muitas vezes que deu vontade de desistir. Teve muitas vezes que deu muito medo. Mas a gente tem que seguir, como empresário, a todo tempo, né? Ter essa capacidade de olhar para o problema e transformar em oportunidade, de fazer com que todo mundo esteja na visão, de insistir, de ser persistente, de ser teimoso, né? Que é o persistente, e continuar. E talvez, assim, a união, né? A união, quando a gente tem uma empresa, principalmente quando é familiar, acho que aqui a gente está num podcast que fala com muitas empresas familiares, essa união de, quando está vivendo uma crise, senta para resgatar a sua essência, né? Resgata qual foram os valores que trouxeram você até ali, né? E o que foi os maiores pilares que te levaram àquele ponto ali? Porque a todo tempo nós somos distraídos, a todo tempo nós somos tentados, né? E aí isso vai vindo e vai, às vezes, sobressaindo o bem maior, né? O propósito. E aí, então, a gente lá na empresa, a gente tenta sempre assim, quando a gente tem uma crise, uma dor, um problema, uma discussão, a gente volta 3 passos, vamos resgatar a nossa essência para a gente ir para o próximo nível agora, que é outro nível. Então, acho que
esse senso, assim, essa união da nossa família é muito lindo, sabe, de ver. Eu peço muito que Deus, né, sempre perpetue Amém. isso nas outras gerações também, porque são gerações diferentes, né, e que a gente tem que trazer através do exemplo, né, nada melhor do que o exemplo.